Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavra não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Em desespero. Eita, gente, o programa da Babalu começou e você vai dizer, que programa é esse que já começa maluco? O programa da Babalu começou em pizza, porque a pizza foi servida ontem e nós já vamos saborear dessa pizza. Ontem, o Tribunal Maior, o Supremo Tribunal Federal, aceitou o tal dos embargos infringentes, que daqui a pouco nós vamos saber. Eu tô meio pela ponta, vou ficar no meio aqui. Daqui a pouco nós vamos saber o que é esses embargos infringentes. E o pessoal do Mensalão ganharam mais uma chance de um novo julgamento. Hoje eu tô aqui, ó, na Tribuna do Povo. Pode abrir, meu filho. Abre aqui, índio. É o índio, é? É o índio que tá ali ou o Ralf? É o índio. Hoje eu tô na Tribuna do Povo e você, meu povo, você, meu telespectador, você vai participar ao vivo aqui do programa da Babalu, hoje com essa negrada aqui. E hoje, com certeza, nós vamos servir pizza, porque o brasileiro tá comendo pizza há muito tempo. E nós vamos saber tudo direitinho. Boa tarde, Rei. Boa tarde, Rossi. Tá. Boa tarde, Retalhinho. Boa tarde. Rossi, você acompanhou ontem o julgamento do Mensalão, aliás, julgamento não, o voto do Celso de Mello para liberar os mensaleiros ou não? Acompanhei sim, e acho isso uma sacanagem. Porque quando é um pobre, eles resolvem o problema bem ligeirinho. Eles tacam todo mundo na cadeia. Agora, quando é um rico, fica nesse negócio, pizza, pizza, e termina em nada. Então, se fosse pobre, já tinha sido julgado, já estava preso. É julgado na hora mesmo saía logo preso. Tá certo. Retalhinho, o que é que você acha que aconteceu ontem com o voto do Celso de Mello ontem? Isso aí é uma grande chance de eles escapar. Esse não julgamento tá errado. Eles vão escapar desse não julgamento. Vão se embora, vão pegar o bem com eles. Embora pegar o beco. É uma grande chance de eles se mandar do país. Quem se mandar? Os corruptos do mensalão. Mensalão. É minha opinião. Sua opinião. E agora, para falar sério, que o programa da Babalu é um programa de humor, é um programa politizado, porque nós estamos numa TV politizada. Nós trouxemos aqui um advogado do meio jurídico, porque o que foi feito ontem parece que tá com ar de injustiça, tá com ar de impunidade. Mas nós vamos saber do jurista, meu amigo, advogado, doutor Roberto Linhares, que está aqui nesse momento com a gente. Doutor Roberto, seja bem-vindo ao programa da Babalu. Bom dia, boa tarde, né, Babalu? É um prazer grande estar aqui no seu programa. A gente sempre acompanha, quando pode, né, no horário do almoço, esse programa que é maravilhoso, que, como você bem falou, traz sempre informação, entretenimento, né, e toca em assuntos importantes da sociedade de uma maneira mais jocosa, mais coloquial, enfim. Eu estou aqui para o que for possível, tentar esclarecer algum ponto, né, para você e para os Ontem, o Celso de Mello, que é um dos ministros, é o mais antigo da casa, que é chamado de decano, né? É decano, né? Decano, é o que mais é o mais antigão. Isso. Ele ontem teve o voto de Minerva, não foi, doutor? Exatamente, o famoso voto de Minerva. O famoso voto de Minerva. É. Aí a pessoa, o que é voto de Minerva? É um voto decisivo. Ele decidiu entre a justiça e a impunidade, ou entre a lei e a pressão popular, o que foi que naquele relato que eu assisti, mas não vou mentir não, eu não entendi foi nada. O homem diz umas palavras bonitas, chicana, por exemplo, esses aqui são 3 chicanas no programa, né?
O que é que você acha que ele optou por onde? Inclusive tem uma charge num dos jornais aqui eu não sei se é de Fortaleza ou é de fora, que é, como está aqui no seu programa, uma grande pizza e o cozinheiro, uma pessoa falando, olha, a minha é com muita chincana, por favor, né? Fazendo uma alusão a essa palavra e que ninguém entende. Mas chincana, para o linguajar mais popular, a gente vai tentar falar de uma maneira mais coloquial, né? Chincana é uma forma de você obstacularizar, de você fazer com que a coisa ande mais devagar, com que você crie obstáculos mesmo, para que o assunto, no caso o julgamento, não chegue ao seu final e não se decida. Demore bastante para que não se resolva. Eles querem... A intenção que os advogados encontraram foi de tentar protelar mais e mais ainda o final. Assim, pelo que eu entendi, gente, a Babalu é meia loura, mas a Babalu também é meio inteligente. O que eu entendi é que eles já estão condenados. Isso. Condenados eles já estão. Ou não? Ou eu estou errado? Bom, então vamos lá. Vamos falar de uma maneira mais coloquial, bem mais simples, né? No caso, o que é que ocorre, né? No direito, de uma forma geral, né, quando existe um cidadão ou qualquer pessoa comum para ser condenada, ela precisa, obviamente, ter o seu sagrado direito de se manifestar, chamado, inclusive, dentro dos princípios do direito constitucional, direito processual, existe o princípio maior, que é o chamado princípio do devido processo legal. Ou seja, dentro desse devido processo legal, as pessoas têm o direito de se manifestar, né? O direito ao contraditório, o direito de dizer, de se defender da melhor forma, de todas as formas possíveis. O processo do mensalão, o famoso processo do mensalão, trata-se de um processo criminal envolvendo aí o enquadramento de diversos tipos de crime, né? No caso, a formação de trilha, estelionato, corrupção ativa, passiva, enfim, uma série de crimes para a população entender, envolvendo personalidades conhecidas no meio político, no meio brasileiro, onde a figura maior, inclusive, é o ex-ministro e dirigente do Partido dos Trabalhadores, José Disseu, né, no caso. Só pra gente ficar no entendimento, que o meu jurídico ele é muito bonito. O discurso do jurídico, as palavras colocadas lá. Aí, tá uma pizza. Muito obrigado. Viu, Rei? Sirva a pizza aí pro pessoal. Nós vamos comer pizza. Hoje, o prato principal do brasileiro hoje é pizza. Dá licença aqui, filho. Deixa ele, não precisa fechar no Rei, não. Eu tô de dieta, viu, filho? Eu tô de dieta. E as pessoas vão participar agora. O doutor Roberto Linhares, ele estava com seus compromissos, estava no fórum. Eu liguei agora, hoje de manhã, graças a Deus consegui trazê-lo aqui, para tentar esclarecer juridicamente esse negócio. O Celso de Mello, ele se amparou na Constituição, mas ele poderia ter se amparado na Justiça? Ou eu estou falando besteira? Pode falar. Não existe isso de falar besteira. Eu acho que, inclusive, independentemente do término desse julgamento, digamos assim, o que é muito bacana nisso tudo é que a população, de alguma forma, de alguma maneira, está tendo acesso à justiça, está observando, está discutindo, no caso, sobre a atuação do Poder Judiciário. Então isso é importantíssimo, isso é uma questão, inclusive, de cidadania. Aliás, é muito bacana, inclusive, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal esteja aberto através de televisão para que a gente possa assistir isso, inclusive uma discussão já grande para que esse televisionamento seja aberto para outros tribunais também. O que é que ocorre? Como eu estava falando do princípio, o devido processo legal, né? Todo mundo, principalmente nos processos criminais, tem a famosa presunção da inocência. Então, ninguém pode ser condenado, ninguém pode ser chamado de culpado ou condenado antes do último recurso, antes da última instância, da última palavra do Poder Judiciário, né? Mas, doutor, não dá a impressão que isso só é um privilégio dos ricos e dos afortunados? Um infeliz desse aqui. Bom. Um infeliz desse aqui roubar uma galinha. Isso. Se ele for falar em embargo infringente, ele leva uma mãozada nos beis e já vai preso. Bom, é uma ótima discussão, uma ótima colocação que você está fazendo, porque traz à tona exatamente isso, né? O acesso à justiça. Infelizmente, nem todo brasileiro, a grande maioria da população brasileira,
não têm o acesso à justiça correto, devido, livre, claro, né, Então, rápido assim. Foi um privilégio por estar bem constituído, né? Exatamente, são grandes advogados, são advogados qualificados, competentes, que estão na defesa dos envolvidos do processo do mensalão. E os advogados, obviamente, não utilizaram de nenhuma ilicitude, de nenhuma ilegalidade, muito pelo contrário, eles estão atuando corretamente na defesa dos seus clientes, né? E o Supremo Tribunal Federal, já entrando, né, no mérito da questão, quem sou eu para dizer que o Supremo Tribunal Federal errou? A discussão dos embargos infringentes, para a população entender o que vem a ser os embargos infringentes, né? É um tipo de recurso quando um processo chega numa instância superior, num órgão colegiado, ou seja, quando chega num órgão formado por mais de um julgador, por vários juízes, como é o Supremo Tribunal Federal, e esses juízes, eles divergem sobre algum ponto, existe divergência, né? No caso de 12 dos acusados do processo do mensalão, eles obviamente tiveram votos a favor no mérito lá do mensalão, principalmente na tipificação do crime, no caso de formação de quadrilha. E por conta de ter, por exemplo, 4 votos e demonstrar que houve divergência no pleno do Supremo Tribunal Federal, é que, obviamente, os advogados desses indiciados, eles interporam os embargos infringentes, que é legítimo, né, nesse sentido. Então, só para ver se eu entendi, eles continuam condenados, eles são condenados, os embargos infringentes são para apenas um item, não sei se chama de item, pode ser falar, de uma das condenações, que é no caso de formação de quadrilha, né? Porque eu tive lendo, inclusive eu li na revista Veja, o pessoal diz que a Veja é tendenciosa, que a Isto É, essas revistas são tendenciosas, mas eu vi que se no caso eles diminuir a pena, ou não entrar esse item de formação de quadrilha, isso, eles podem ter a pena em semiaberto, ou seja, isso, não vão ser presos, não vão para a prisão. Essa é uma das grandes discussões, ou talvez a maior discussão seja exatamente essa, né? Lembrando que essa decisão de ontem, as pessoas podem estar achando, todos foram inocentados. Não, eles vão ter, na verdade, o direito a um novo julgamento. Que, no caso, também não vai ser nem tão rápido, daqui a um ano está prevendo isso, né? Isso no mínimo, né? A grande também outra discussão que existe isso, mas o Supremo Tribunal Federal não já julgou, doutor Roberto, ele vai julgar de novo algo que ele já julgou? Essa é uma das grandes discussões no meio jurídico, né? Como é que um tribunal que já tem uma opinião, que já tem uma decisão, que é considerado supremo, fundamentada, dele, né? vai rever a sua decisão que já foi sacramentada? Então essa é a grande discussão, né? Como é que de repente os ministros que condenaram e que entenderam, por exemplo, no caso que você comentou aí da formação de quadrilha, vão mudar de opinião em um ano em relação a isso. Essa é a grande discussão, né? Na verdade. Bacana. Olha, agora, só lembrando, Babalu, que para os outros réus que não tiveram votos a favor, né, no caso de, no mínimo 4, eles não têm direito, eles já estão condenados. Os né? outros, que no caso só são 12 que tiveram votos a favor de 4 para rever pena. Exatamente. Alô, vamos abrir aqui o telefone da Babalu. Hoje a Babalu está na tribuna do povo, hoje a Babalu está aqui revoltada. Mas pelo menos estamos tendo aqui o auxílio de um jurista, o auxílio de um advogado, de um homem da lei, que nos esclarece e deixa, pelo menos, amenizar essa sensação de impunidade e nos explica que foi tudo dentro da lei. O problema é que nossa lei é fuleiragem. Alô, quem fala? Opa, é Felipe Almeida. Quem? Felipe Almeida. Felipe Almeida, você fala de que bairro, Felipe? Eu falo do José Walter. Eita, Zé Walter, como é que tá o Portão Preto? Tá bem. Tá bem, né? Graças a Deus. Movimentado, mas é assim mesmo. Bacana. Você tem alguma pergunta pro nosso querido advogado que hoje está aqui nos esclarecendo o porquê de ontem, que teve um amparo legal da Constituição? Ontem foi um voto do Celso Mello, mas segundo ele, porque ele que disse lá, foi pela Constituição, ele foi um cara técnico. Ele foi técnico para algumas pessoas e outros estão achando que ele foi injusto, que podia ter feito justiça ali mesmo. Tem alguma pergunta para o nosso advogado aqui, para ele tentar esclarecer para você? Pronto, Babalu. Eu estudo jornalismo e sempre esses assuntos da política, eu sempre procurei me aprofundar mais, para cada dia mais tentar entender o que é que a política está sendo feita no Brasil. Tendo conhecimento, né, do fato acontecido,
eu creio que isso possa ser até mesmo uma famosa panelinha, né, para as eleições do ano que vem. Não sei se tem alguma... a oposição possa estar fazendo algo com esses que estão no julgamento, né, a fim de que possa fazer com que as eleições no ano que vem, esse assunto seja bastante... A oposição teclar muito, né, no caso que a gente vai ter as eleições no ano que vem para presidente, no caso a Dilma. Né? Então, Felipe. Recentemente saiu até uma pesquisa sobre as manifestações que ocorreu, que a Dilma tinha dado, o índice dela, né, de reeleição tinha dado muito baixo. E agora, recentemente... Então, a sua pergunta é se vai afetar alguma coisa na eleição. Nas eleições. Né? Ok, sua pergunta vai ser respondida, mas só depois do intervalo. Não sai daí, o programa de hoje está pegando fogo. Inclusive, o programa de hoje nós estamos servindo aqui no programa da Babalu também. Serve ali para a população em casa? Serve aí. Senão o pastor Neto corta a gente, serve, vai. Vai pro intervalo, pastor Neto, vamos embora. Então, olha só, o programa da Babalu, voltamos hoje, um programa bastante politizado, um programa hoje revoltado, o programa da Babalu hoje comendo pizza. Porque a sensação que ficou ontem foi que nós vamos comer sempre pizza nesse Brasil. Mas vamos parar de falar de pizza, vamos parar de falar de corrupção, de impunidade, vamos falar de alegria. Estou falando da banda que está conquistando cada dia mais e mais fãs pelo Brasil afora. Estou falando do Forró Desejo Proibido, gente. Inclusive ontem eu estive lá no armazém, fiz uma matéria. O Amadeu Maia levou o monstrinho dele. Porque no Raidar, que é aquele programa, o Monstro, nós fizemos o Monstro, que era o Amadeu Maia e o Retalhinho no armazém ontem, fazendo uma matéria super bacana com a banda Desejo Proibido. Banda Desejo Proibido, conheça a nossa banda, bandadesejoproibido.com.br, você entra lá no site, baixa as músicas, vê a agenda da banda, onde vai estar e se programa para ir curtir um verdadeiro show. Contrate a banda Desejo Proibido, ligue agora para esse telefone que está no ar, 9790-4226 ou para o Rio de Janeiro, 21, código diário 2215-7978. Forró Desejo Proibido é mais um produto da DCR Produções. A Rocha, Davi, Cavalcante e Maçã. Arrocha aí, meu filho. Desse jeito eu perco a linha. Eu vou agarrar essa mulher. Isso! Faz um quadradinho. Estamos com o programa da Babalu. Hoje o programa da Babalu, voltado ao resultado da votação ontem, sobre os embargos infringentes, que é um tipo de petição. É petição que fala? Recurso. É um recurso, é um tipo de recurso que foi muito bem articulado através dos advogados dos mensaleiros. O nosso querido telespectador fez uma pergunta. Se as eleições do ano passado, do ano que vem, vai ter algum impacto por conta desse julgamento do mensalão, essa confusão toda. Na sua opinião, doutor, você acha que vai? Nós já estamos vivendo num processo pré-eleitoral, né? Com certeza já vem impactando e vai impactar, com certeza. A oposição, com certeza, vai utilizar isso, né, nas suas campanhas. Né? O índice de popularidade do governo pode ou não cair, enfim, a gente vai ver, né, em relação a isso. Agora, repito, o que é mais interessante é exatamente a participação da população, né? O interesse da população em observar como anda o julgamento, o poder judiciário, as questões voltadas a não querer a impunidade, isso é importante. O povo nas ruas teve um quê teve um temperozinho também, não teve? Exatamente, o povo nas ruas, na verdade, é mais um elemento, né, disso. Inclusive, ano que vem, além de eleição, nós vamos ter Copa do Mundo, né? Então, a população, vamos dizer assim, está dentro desse caldeirão efervescente, no caso, né? E a população, com certeza, é interessante que a população observe isso para a próxima eleição, saber votar corretamente, né? Rossi, você tem uma pergunta? Você disse que tem uma pergunta para o nosso querido doutor Roberto Real Linhares. Dizer que amanhã eu vou estar fazendo show lá no Vandergrill, na Aldeota, na rua, ali bem pertinho do Colégio Militar, ali na Aldeota. Lembrando que essa pizza é um patrocínio da Rossi Produções, viu? Meu amigo, doutor, eu queria saber se não tem perigo de prescrever com o tempo as enroladas que eles estão fazendo. Quando for lá na ponta, não tem perigo de prescrever esse negócio aí. Boa pergunta, Osso. Olha, na verdade, o julgamento já foi feito, né? No caso, para alguns réus vai ter um novo julgamento e, de repente, se observar que, por exemplo, no caso do José Dirceu, vamos pegar um exemplo para ficar um melhor entendimento,
não fique caracterizado, seja revisto e que entenda que ele não fez parte ou não cometeu o crime de formação de quadrilha, porque ele é tido no processo do mensalão como o cabeça, né? Dos criminosos, dos indiciados aí no caso. Se entender que, por exemplo, ele não cometeu esse tipo de crime, então pode ser que nos outros crimes que ele já foi condenado, a pena, de repente, já tenha ultrapassado, ou ele venha apenas cumprir um regime aberto, semiaberto, ou então isso vire depois em prestação de serviço à comunidade. Pode ser que isso aconteça. No final das contas, né, usando a expressão bem popular, já que eu estou aqui no programa da Babalu, no frigir dos ovos, né, se mudarem o entendimento em relação à formação de quadrilha e outros tipos criminais, pode ser que no fim de tudo ninguém de fato seja preso e pode ser que no fim de tudo quem seja condenado nem entre um dia sequer dentro de um... Bacana. Olha só, aproveitar aqui e dar nosso break, um break na conversa que está muito interessante, para falar que você pode ter um dia de princesa. O Desejo de Princesa, é um quadro novo que nós vamos lançar aqui. Na última sexta-feira de outubro, nós vamos sortear para uma pessoa um dia de princesa. Vai andar de limusine, vai ganhar um banho de loja, roupas novas, vai para um salão de beleza, um spa da beleza e vai jantar com os vocalistas da banda Desejo Proibido, com a Emanuele Lima e com o meu amigo Jackson Maroni. Além disso, vai ser transportada numa limusine luxuosíssima por Fortaleza, para onde for passando aí. Então, mande sua cartinha agora mesmo para esse endereço, Rua Vicente Leite, 1695, Aldeota, o CEP 60-170-151, Fortaleza, Ceará. Ou então manda um e-mail, programa da Babalu, aliás, só Babalu, desculpa, não tem programa, babalu@redeunião.com.br. Mande seu e-mail pra gente ou escreva a cartinha que você vai ser contemplado. Uma pessoa vai ser contemplada. Em novembro a gente faz a outra. Tem telefone no ar? Alguém? Alguma pergunta? 3486-1721. Dr. Roberto Real Linhares, ele... O Antônio, né? O Antônio sempre tem pergunta. Tem alguma pergunta, Antônio? Hã? O Antônio sempre tem pergunta, né, rapaz? Sempre tem pergunta. Tem pergunta, filho? Tem pergunta? Não, antes não. É pergunta. É pergunta ou não é? É propaganda ou é pergunta? Por que que o ministro Joaquim Barbosa ficou calado? Ele não falou. Doutor, responda, doutor. Não fique calado, não. O ministro falou e muito quando teve a sua oportunidade. Porque ontem, na verdade, a sessão do Supremo Tribunal Federal foi destinada a, como se falou aqui no início do programa, o famoso voto de Minerva, né? Minerva que vem aí da mitologia, que é tornar mais branco, mais transparente, né? Então, por isso que o ministro Celso de Mello falou mais ontem, né, no caso. Alô, quem fala? Temos telefone no ar. Alô, quem fala? Sou eu, Babalu. Eu quem? Matheus, de Maranguape. Quem? Matheus, de Maranguape. Opa, Matheus, olha, seja bem-vindo ao programa da Babalu. Temos pizza aqui para servi-lo, que nossa população brasileira está comendo pizza. Temos um refrigerantezinho com rato dentro, ninguém pode falar o nome não, ninguém sabe quem é. Refrigerantezinho com ratinho dentro, as cabecinhas de rato e tal. Se quiser, tem aí também, viu, meu filho? Ei, Babalu, eu queria fazer uma pergunta. Faça aí. Esse pessoal do mensalão foi todo mundo condenado e tudo, mas quando é que de fato eles realmente vão ser presos? Se forem, né? Se forem. Boa pergunta. Ele tá falando de Maranguape, é Manuel de Maranguape, é isso? Mateus, desculpa, Mateus. Mateus de Maranguape, doutor Roberto. Mateus aí, o nome evangélico, o nome bíblico, né? Inclusive. Mateus, é o seguinte, tem que esperar todo o trâmite do Supremo Tribunal Federal, vai ser publicada ainda essa decisão, e o Supremo Tribunal Federal vai dizer, de fato, quando os condenados irão cumprir, de fato, o que devem cumprir, né, no caso. Agora, repito, vou ser bem redundante, interessante que a população sempre acompanhe esses tipos de julgamento, esses tipos de discussão, é interessante que a população, aí acho que para mim o principal dessa história é fazer com que a população tenha mais acesso à justiça. Foi feita aqui a colocação, será que se fosse uma pessoa comum teria tanto acesso assim? A justiça é para quem tem dinheiro? O que a gente vê na prática é que isso vem acontecendo. Então é interessante que a população brigue por uma defensoria pública mais participativa, mais competente, mais qualificada, que a população tenha mais possibilidade de acessar a justiça, né? Então, por enquanto, nada de mensaleiro preso.
Mas a gente sabe, deixa o Augustinho sair aqui pra gente cortar aqui pra mim. A gente sabe que também tem outros processos de mensalão, como o mensalão também do PSDB, porque eu não estou defendendo aqui PT, não estou defendendo partido nenhum, porque eu acho que hoje todos os partidos têm preso. E tem o mensalão do PSDB, que aconteceu também lá em Minas Gerais, e que está no Supremo para ser julgado também, né? Na verdade, existem diversos processos, né, que tratam de pessoas públicas, de políticos, governadores, prefeitos, deputados, senadores envolvidos em diversos tipos de crime que estão para ser julgados, né, no caso. A história do mensalão do Tucano, né, que é chamado, foi vamos dizer assim, uma forma do Partido dos Trabalhadores, que é o partido da oposição, o partido do governo, utilizar para também mudar o foco, né, do mensalão, não só para o PT, mas que respingue também para o PSDB. Tanto é que nós acompanhamos há pouco tempo o caso dos metrôs em São Paulo, mas aí já é uma outra discussão. Já é outra discussão. Olha, o papo foi gostoso, o programa da Babalu de hoje, recebendo aqui, quero agradecer imensamente ao meu querido advogado, querido amigo, acima de tudo, meu amigo particular, doutor Roberto Real Linhares, um grande advogado da cidade de Fortaleza, já trabalhou durante 6 anos em São Paulo, foi advogado dos principais sindicatos em São Paulo, que era o sindicato dos garçons, né? Aqui também atua ainda para entidade sindical similar aqui em Fortaleza, mas lá em São São também Paulo... na Gafisa, grandes empreendimentos, e hoje, gentilmente, meio que parteiro, aceitou meu convite e veio aqui para tentar esclarecer para os telespectadores do programa da Babalu um pouco dessa questão. Pode fazer a sua chicana final, não fala isso, né? Chicana, é um nome adorei bonito, esse nome, né? chicana, eu adorei. Não, já que aproveitando que o seu programa é bem irreverente, né? Eu queria mandar um beijo. Pode mandar. Para minha esposa, né? Para o meu sogro e a minha sogra, que eles foram uma das pessoas que mais me influenciaram para minha carreira jurídica, né? Digamos assim. E um grande abraço e que a população sempre fique atenta, né, para não ir às ruas mesmo, lutar pela não impunidade, colocar a boca no trombone, utilizar espaços como o programa da Babalu, por exemplo, para reivindicar direitos, né, ir às ruas para buscar mais acesso à justiça e aí, por que não, buscar lutar por uma defensoria pública mais... De qualidade. Bacana, o programa da Babalu hoje estourou, gente, foi sensacional. Um beijo também pra dona Tamar e seu Wilson, os pais do Dr. Roberto. A gente tá ficando por aqui, programa da Babalu. Aqui a gente é fuleira, a gente farrumou, mas a gente tá de olho também, Negrada. Tchau, amanhã a gente volta com muito mais pra vocês. Tchau, Negrada, tchau.